paz esteja com todos. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, lá no Velho Testamento, depois de Juízes, capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas o versículo 23. Isso aqui é uma mensagem que Deus me deu em 5 minutos. Eu estava numa refeição, num jantar, antes de ir para o monte. Em 5 minutos eu preparei essa mensagem. Ontem eu vim aqui e só fiz o esboço dela. Mas veio direto do trono de Deus. Quando Deus soprou no meu ouvido o nome Barzilai. Todo mundo achou? Versículo 23 diz assim a minha tradução. E todo o povo chorou em alta voz, passando logo todo o povo o ribeiro de Cedrom. Desde modo passou o rei, e todo o povo passou na direção do caminho que vai para o deserto. Assente-se, por favor. Que caminho eles estavam? Caminho para o deserto. Olha só, gente. Como pastor de igreja, você percebe quando o povo ou está cansado, ou está entrando numa dificuldade financeira, ou está entrando no âmbito espiritual que gera crises na saúde, ou crises familiares, uma irritação que vem absurda. Então você acaba fazendo aí uma margem do que está acontecendo. Eu acho muito profético algumas coisas. Davi, como pai, Davi, como rei, está atravessando o período mais difícil da vida dele, acredito eu. Esse é um episódio marcado por desafios emocionais incríveis. Davi tinha um filho, entre tantos, chamado Absalão. E eu tenho certeza que aqueles que conhecem um pouco de Bíblia, quando escutam o nome Absalão, não vem uma sonância muito boa aos seus ouvidos. Porque, embora esse nome signifique algo bom, algo belo, o significado dele, o que esse rapaz deixou de herança, pelo que ele fez, soa algo negativo aos nossos ouvidos. Esse homem, Absalão, obstinado, amargurado, ele promoveu uma verdadeira revolta no reino, contra o seu pai, contra o seu rei Davi. Foi algo muito desgastante, foi algo muito grave, de modo que Davi precisou, para evitar uma tragédia maior, deixar Jerusalém, deixar o palácio e se refugiar em um lugar chamado Manaim. Alguns homens o acompanharam e parte do seu exército, isso é, os melhores do seu exército o acompanharam. Algumas mulheres e as crianças também. Quando chegaram em Manaim, eles são recebidos por um antigo amigo de Davi chamado Barzilai. Barzilai significa homem de ferro ou homem forte. Barzilai, ele estava cheio de dificuldades, mas ele recebe Davi e os seus da melhor forma que ele consegue. Davi fica ali até que a rebelião seja controlada. E passado algum tempo, o seu filho, Absalão, que havia usurpado o trono, acaba sendo morto pelo exército. Davi fica inconsolável. Se você ler um pouco antes, se você ler um pouco depois desses versículos, você vai ver que Davi gritava, meu filho, e ele estava inconsolável. Olha só, mas o tempo passa, e esse registro de que existia um pródigo que morreu fora da presença do pai, fica marcado. E o tempo passa, e logo Davi está no reino novamente. E eu aprendo algumas lições, pelo menos 3 lições que me marcam a consciência diante dessas coisas. A primeira coisa que me marca nesse texto, a primeira coisa que me marca neste fato, dentre tantas, é decisões em desertos fazem a diferença entre perdedores e campeões. Meu irmão, é no momento de fraqueza que uma pessoa campeã se manifesta por suas decisões, ou uma pessoa derrotada se manifesta por suas decisões. O período de resistência separa os homens dos meninos. Um período de resistência separa as mulheres de verdade, as mulheres mesmo, das meninas. Porque há pessoas
que não importa a idade que tem, elas se recusam a amadurecer. Uma vez, eu ouvi um protagonista de um filme de boxe que disse que na vida, o que define um campeão não é o que você consegue, não é o quanto você consegue bater, mas o quanto você aguenta apanhar. Davi era o filho mais novo da casa do seu pai. Ele foi debochado pelos irmãos dele. Ele foi esculachado pelos irmãos dele, principalmente por Eliabe, o seu irmão mais velho. E mesmo assim, ele enfrentou um gigante que outros fugiam do confronto. Ele foi perseguido pelo seu sogro, mas ele não matou o seu sogro, mesmo tendo toda a oportunidade. Ele respeitou o seu rei e ele respeitou o seu Deus. Momentos de fraqueza decidem vitórias. Eu vou repetir para você. Momentos de fraqueza decidem vitórias. Eu lembro quando eu estava deprimido em uma cama. E naquele momento, quando eu fui questionado, quando me falaram, eu não sei mais o que falo para você, naquele momento eu disse, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso ir para a igreja. Eu preciso de Deus na minha vida. Foi essa decisão que eu tomei em um momento de fraqueza. Mas algumas pessoas podem decidir, eu vou me enforcar. Algumas pessoas podem decidir, eu vou usar drogas. Algumas pessoas podem decidir, eu vou abandonar o meu lar. Algumas pessoas podem decidir, eu vou fazer um assalto, eu vou para uma balada, eu vou fazer alguma coisa. Momentos de fraqueza definem vitórias ou não. Você não vai encontrar na Bíblia, olha para cá, você não vai encontrar na Bíblia Deus valorizando o medo. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar na Bíblia Deus valorizando a depressão. Você não vai encontrar na Bíblia Deus enfatizando a queda. Você verá versículos, frases, como em Joel 3,10, que diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. Você verá em 1 João 4,4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você verá como 1 João 5, versículo 4 e versículo 5, que diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O que está sendo incentivado nessa política esquerdopata, o que está sendo incentivado em muitas escolas é o vitimismo. O vitimismo é o que está sendo incentivado. Meus filhos não me dão valor. Os meus pais não me dão valor. O meu patrão não me dá valor. A sociedade não me dá valor. Ninguém me dá valor. E esse discurso não resolve nada. Nada. A Bíblia sempre fala sobre superação. Jesus sempre está falando, ao longo da Bíblia, Deus sempre fala, olha para mim, olha para mim. Eu sou a tua força, eu sou a tua alegria. Deus sempre está incentivando isso. Por isso, nos momentos de deserto, nos momentos de fraqueza, todos podem estar pranteando, todos. Mas é nesses momentos que as nossas decisões vão definir uma pessoa vitoriosa ou uma pessoa perdedora. É no momento que nós estamos sendo tentados, é no momento que nós estamos sendo provocados. Você está entendendo? Meu irmão, presta atenção. Todo campeão conhece a dor. Todo campeão aprendeu a lidar com a dor. Por isso é campeão. O campeão, no meio da dor, ele tem decisões de solução. Ele tem decisões que resolvem, porque sabe que tudo tem o seu tempo determinado na terra. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Então ele entende que é uma fase. É uma fase. Desde que naquele momento de dificuldade, tome as decisões corretas. Segundo ponto que eu aprendo nesse texto. Escolhas ruins de pessoas podem nos atingir, mas no final teremos o fruto da nossa escolha. E essa pessoa terá o fruto da escolha dela. Talvez nossos pais tiveram escolhas erradas. Talvez alguns filhos tiveram decisões erradas. A Bíblia diz que Davi, ele voltou para o seu lugar no reino.
Mas Absalão, ele foi morto. E o seu nome é relacionado até hoje com coisas ruins, como rebelião, como ingratidão. Olha só, gente. Absalão, ele nasceu filho de um rei, ele nasceu um príncipe, mas apesar disso, ele fez escolhas ruins, escolhas que prejudicaram pessoas. Através da ingratidão, há um desencadear de coisas que irá gerar consequências seríssimas, como, por exemplo, a insatisfação, como, por exemplo, o descontentamento, como, por exemplo, a murmuração, que faz com que a pessoa semeie a própria condenação. Você conhece filhos que tinham oportunidade de serem príncipes, pessoas promissoras, mas que se tornaram uma vergonha com uma fala que não constrói nada? Você conhece? Só uma crítica vitimista que não resolve nada? Filhos sempre afetam os pais, mesmo que não queira, pois suas decisões estão relacionadas com o próprio bem-estar. E um pai e uma mãe de verdade se importam com isso. A vitória de um filho é a vitória de um pai. É assim. Mas no final, o que prevalece é o fruto da semente. É o fruto da semente. Davi, ele teve uma infância difícil. Muito difícil. Mas ele honrou os seus pais. Absalão teve uma infância nobre, porém, ele desonrou os seus pais. Ele se deitou com a esposa do pai dele. Ele procurou matar o pai dele. Ele falava mal do pai dele para todo mundo. Ele ficava na porta do reino e falava, pois é, né? Podia ser muito melhor. Se eu fosse rei, eu não ia deixar vocês passarem por isso. Aí, qual que é a tua escolha? Porque no final, você terá o resultado disso. Presta atenção, culpar os outros é fácil, mas nós estamos vivendo exatamente o fruto da semente que nós plantamos. Eu vou repetir isso. Ficar culpando o pastor, ficar culpando os filhos, ficar culpando os pais, ficar culpando seja o que for, é fácil. Mas hoje, nós estamos vivendo hoje exatamente aquilo que nós plantamos no nosso passado. Terceiro ponto que me chama a atenção. A comunhão é o que dá força e resistência em períodos desérticos. Deus não te deu amigos. Repita comigo, Deus não me deu amigos. Ele me deu tempo. E eu investi tempo em pessoas. E conquistei amigos. Meu irmão, já reparou que tem pessoas que não têm amigos? Sabe por que não têm amigos mesmo? Porque não são amigos. São egoístas. Só isso. Barzilai, ele deu pouso a Davi, porque a amizade foi conquistada há muitos anos antes. Essa é a vantagem de ser igreja. Essa é a vantagem de fazer parte do corpo de Cristo. Davi, naquele momento de fraqueza emocional, naquele momento de dificuldade extrema, naquele momento ele preferiu sair de perto para não cometer nenhum erro com o seu filho e tudo mais. Davi, ele não teve que guerrear, porque pessoas guerrearam por ele. Amigos guerrearam por ele. Nós, meus irmãos, estamos resguardados por anjos que nos rodeiam e guerreiam por nós. O próprio Jesus disse, eu já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu vos chamo de amigos, amigos. E quem se torna amigo de Jesus, o reino dele se torna ao seu favor. Anjos guerreando a todo momento. Anjos nos defendendo em batalhas que nós não podemos nos defender. Anjos, meus irmãos, com espada desembainhada, nos protegendo e nos garantindo até enquanto nós estamos dormindo, gente. Olha só, nós estamos resguardados por amigos que nos ajudam a todo momento. Presta atenção, o mundo tem se deprimido pela solidão. Como assim, pastor? Cada vez mais a população aumenta, o mundo tem se deprimido pela solidão.
mensagens de se valorize toda hora. Na Bíblia não está escrito que você não tem que se valorizar. Não é isso. Mas mensagens de autoajuda, mensagens, você primeiro. Essas mensagens que vão isolando a pessoa, vão afastando do corpo. Eu tenho birra, porque isso é destrutivo e é muito sutil. Vai transformando pessoas com uma vida promissora na família, no ministério, em finanças, em tudo, em pessoas isoladas. Nós estávamos orando no monte, e quando nós descemos, o irmão Santo estava contando para nós de um amigo que foi para os Estados Unidos trabalhar, e ele contou um pouquinho da rotina. É lógico que isso não vou generalizar, isso é um caso, gente, é um caso. Mas ele falou como que funciona um bar lá em que esse homem frequentava. Já tinha uma garrafa de uísque no nome dele. E ele chegava lá num dia de folga, que eles trabalham 10 a 12 horas por dia, às vezes trabalham mais. E quando ele chegou lá, ele pede a garrafa, está no nome dele e ele fica ali. E de repente ele olha ao redor e ele repara algo. Vem um senso na mente dele. Todo mundo sentado, isolado, ali com uma garrafa de uísque com o seu nome e com o seu notebook, se comunicando com o mundo, mas solitário. Muitas pessoas vivendo pela imagem, mas não pela verdade. Muitas pessoas vivendo um verdadeiro desastre. Aprenda a adotar pessoas, e então você será adotado. Esse é um princípio de comunhão e crescimento na igreja. Como que estava a vida de Barzilai? Muito difícil. Se você ler o contexto, ele estava com pouco trigo, ele estava com pouco isso, com pouco aquilo. Mas ele recebeu Davi, ele recebeu os soldados da melhor forma que ele podia. Davi, com tudo isso, sabia fazer amigos. Quando estava na dificuldade, quando ele estava próspero e tudo mais. E isso é um princípio do reino, existir como corpo de Cristo, porque ninguém pode passar por dificuldade sozinho e se sair bem. Nós precisamos de pessoas, só que nós construímos amizades quando nós estamos melhores, geralmente. E mesmo quando nós não estamos melhores, nós construímos amizades quando nós, de alguma forma, podemos repartir, podemos melhorar a vida de alguém. Entenda isso. A Bíblia diz que Davi volta para o reino porque, sinceramente, Deus guerreou por ele. É um grande amigo que guerreou por mim, um grande amigo que guerreou para que eu e você fôssemos para o reino. Tem até uma música da época que diz: achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Lembra desse? Meu irmão, comece a construir sua amizade com Jesus, então. E você terá princípios para resistir o dia a mal. Terá discernimento para não se contaminar com sequelas de escolhas erradas de pessoas, porque você pode transformar a sua realidade, sim, se num deserto você tiver pessoas que te ajudem, se num deserto você tiver decisões corretas e tiver a certeza que você vai colher, assim como Isaac plantou num deserto e colheu 100 vezes mais, se você tiver certeza que você vai colher exatamente o que você plantou. Aprenda. Eu amo biografias. E o que me chamou a atenção de uma das biografias que eu li foi do pastor Jack Cohen. Tem um livro do Jack Cohen Jr., filho dele, 40 Dias para a Fé. Eu dei para toda a liderança em um ano, eu não lembro qual ano que foi. Mas o pastor Jack Cohen é um pastor que ele foi abandonado quando criança. Ele cresceu num internato, num orfanato. E quando ele já estava com uma certa idade, ele começou a fazer o mesmo. Começou a abandonar crianças, pastor? Não. Ele começou a adotar crianças. E um dia, o que me chamou a atenção foi um testemunho incrível. Quando, nesse internato, ele estava no escritório dele, e a pessoa responsável pela alimentação da instituição foi até ele e falou: pastor, o que nós vamos fazer? Não tem comida. E está na hora da refeição das crianças. O pastor falou bem assim: coloque os pratos na mesa, coloque as crianças, faça elas agradecer a Deus em oração. Eu vou orar também. O pastor fechou a porta do escritório, dobrou o joelho. Daqui a pouco tocou a campainha da instituição. Um homem que atendeu
disse bem assim: é o seguinte, o meu caminhão que está carregado ali estragou, bem aqui na frente. E eu liguei para a empresa e eles não têm nenhum ônibus e nenhuma forma de vir resgatar. E é alimento perecível. Então ele pediu para descarregar tudo aqui. Ela ficou feliz demais, por um lado, e foi falar com o pastor Jack Cohen. Ele falou assim, graças a Deus, ele dobrou o joelho e agradeceu a Deus, porque a oração dele falou: Pai, o Senhor é o Pai dos órfãos, é o Senhor que adotou, é o Senhor que supre, o Senhor que faz milagres. Deus os abençoou, Deus supriu. Eu conheço pessoas que foram violentadas quando eram crianças e que hoje ajudam outras pessoas. Eu conheço pessoas que foram abandonadas e que hoje adotam outras pessoas. Eu conheço pessoas que passaram fome quando eram crianças e hoje alimentam outras pessoas, meu irmão, porque é no deserto que você vai fazer a diferença na sua vida. Talvez você está na igreja e está pensando: eu vou esperar um tempo para eu poder me envolver, eu vou esperar mais um tempo, porque é muito cedo. Não, o tempo já passou, você está perdendo tempo. O Senhor está chamando você para semear, o Senhor está chamando você para construir, o Senhor está chamando você para fazer a diferença e não para ser um espectador, porque esse período já passou. Ele está chamando você, meu irmão, para guerrear por alguém, porque se eu sou cristão, eu aprendo a carregar pessoas nos ombros, como Jesus nos carregou no ombro, e isso faz toda a diferença na existência como corpo. Deus sempre envia alguém, Deus sempre nos aconselha, Deus sempre usa pessoas, e Ele mesmo diz: você não me verá mais, você não, Jesus falou, você não vai me ver, até que você confesse, até que você diga: bendito é o que vem em nome do Senhor, e até que você vá no nome dEle também, porque Ele nos deu autoridade para isso. O período pode ser difícil. O período que você está vivendo pode ser de resistência, pode ser desértico, pode ser inconsolável aos olhos dos homens. Porém, nessa guerra, o Senhor guerreia conosco. Essa intimidade, esse amor, isso que nós estamos construindo, nós iremos colher. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Isso. A sua decisão hoje definirá o seu sucesso amanhã. A sua decisão hoje definirá o seu sucesso amanhã. Coloca a mão no teu peito. Fecha os teus olhos, por favor. Eu estou falando com alguém que precisa dar um passo de fé. Eu estou falando com alguém que precisa abaixar a guarda dessa resistência em tudo que o Senhor está falando. Eu estou falando com alguém que está atrás de uma moita de desculpas, como Adão esteve atrás dessa moita de desculpas, e que o Senhor está chamando na viração do dia. O Senhor está chamando para uma nova fase. O Senhor está chamando você não para um vitimismo, Ele está chamando você para superar isso. Ele está chamando você para o comprometimento. Ele está chamando você para a verdade. Ele está chamando você para a vida. Ele está chamando você para existir como corpo. E quando o cabeça dá um comando, o corpo obedece. E na humildade é que as coisas vão acontecer. É como servos, é como amigos que as coisas vão acontecer. Eu não sei qual é a tua decisão hoje, mas o Senhor sabe. É importante você colocar isso em oração. É importante você colocar as tuas sementes no altar de Deus. É importante você dar passos de fé a partir de hoje, porque essas decisões vão definir se você é uma pessoa vitoriosa ou se você não é uma pessoa vitoriosa. E ninguém pode influenciar a tua semente desse jeito. Ninguém pode tirar o fruto da tua semente. Ninguém. É somente você. Esse grão de mostarda, se você semear no reino de Deus, meu irmão, você vai colher. Deus vai usar a tua vida. Que Ele te dê sabedoria nesse momento de oração e você se expresse. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece as mãos de cada um. O Senhor sabe, Pai, dos pensamentos e esquadrinha os corações, sabe definir as intenções, os medos, as tragédias, Pai, as vitórias. O Senhor é o Deus que sabe de tudo isso e de onde o Senhor tirou cada um que está aqui e cada um que me assiste. Eu quero pedir ao Senhor, por favor, Pai, que amplie, que derrame graça e dê sabedoria do alto sobre essa pessoa, seja esclarecido para que tome as melhores
melhores decisões, para que dê passos de fé, Jesus Cristo, para que tenha a ciência do reino, para que a tua palavra, Pai, os versículos venham ser lembrados por essa mente e um comprometimento no teu corpo venha a acontecer. Que nesse período de resistência o amadurecimento venha, que nesse período de resistência, meu Pai, a fé seja aumentada, os passos, a aliança, a garra supere a dor que essa pessoa está sentindo, a ausência que talvez essa pessoa está sentindo, mesmo com medo, mas tendo a fé maior do que o medo, a fé maior do que essas dificuldades, por montanhas serão movidas, Pai, no teu nome, Jesus Cristo. Nós estamos repreendendo todo devorador, estamos repreendendo todo espírito de confusão, estamos repreendendo agora todo espírito que leva pessoas para o buraco, que leva para decisões erradas, que estão soprando no ouvido coisas erradas. No nome de Jesus Cristo, tapa a boca desses demônios, os olhos, o nariz, Pai, e renova hoje, Pai, o fôlego sobre esta pessoa, renova hoje a aliança contigo, pois só o Senhor sabe dos passos, das decisões hoje, em o nome do Senhor Jesus. Liga agora essa decisão aos céus e derrama graça, derrama bênçãos, derrama unção sobre essa decisão de semente, sobre este passo de fé, em o nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Diga assim comigo: essas bênçãos estão sobre a minha vida, essas bênçãos renovam a minha expectativa. Satanás foi humilhado, Jesus foi exaltado. Glória a Deus. Aplauda Jesus Cristo. Deus é muito bom.